Nós escolhemos esse tema, Seja Feliz, né? Desperte, seja feliz. Aliás, o nome Desperte e Seja Feliz é de uma obra de Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo. Não é? É um livro assim, bastante interessante, com capítulos curtos, não é? Que nos traz informações muito relevantes. E para iniciar, essa imagem aí vem nos dar uma receita de felicidade, não é? Sempre que nós estamos envoltos em dúvidas, em inquirições, em desacertos, em situações constrangedoras na nossa vida, é preciso que a gente tenha coragem do cisquinho, né? O cisquinho é o personagem aí da pessoa que faz a charge, né? De substituir, levar isso embora e colocar no lugar o coração. O coração tem sido, ao longo da história da humanidade, o símbolo dos sentimentos, o símbolo do afeto, o símbolo do amor. Né? Nós sabemos que, na realidade, hoje, do ponto de vista da morfologia e da funcionalidade, esses processos atingem oriundos da nossa alma, porque os sentimentos se originam em nós, almas, espíritos imortais, e se transmitem ao nosso corpo. Na realidade, esse processo não se dá no coração, não é? Ele se dá no nosso cérebro. Hoje os neurocientistas explicam isso assim com grande propriedade. O coração foi trazido ao longo da história da humanidade porque todas as emoções mexem com os nossos batimentos cardíacos, não é mesmo? Quem não se lembra do namoradinho, né? Ou da namoradinha, né? Quando via, acelerava o ritmo do coração. Então, o sentimento, o amor, é o único processo possível para nós encontrarmos a felicidade real. Não é? Não existe outro caminho, não é? Muitas pessoas se enganam, como nós vamos ver ao longo da palestra, chamando de felicidade outras coisas que na realidade não são felicidade. Tá? Então, a primeira pergunta, né, lá do personagem, afinal, o que é felicidade? Não é? Dependendo da fase da nossa vida, da situação da nossa vida, felicidade é alguma coisa diferente. Não é? Aquilo que, na realidade, uma pessoa acha que é felicidade, para outra não é felicidade. Para a pessoa que está faminta, um prato de arroz e feijão é felicidade. Mas, para a pessoa que tem condições financeiras de ir num restaurante francês e comer uma comida sofisticada, um prato de arroz e feijão é o quê? É uma pobreza, né? Usa-se até essa terminologia. Então, a felicidade, ainda para nós, são estados transitórios. Não é? Aqui, o nosso planeta está no segundo ponto da escala dos mundos. Não é? Nós estamos fazendo uma transição, mas vai ser uma transição demorada, não é mesmo? Então,
Nós saímos de mundo primitivo e estamos no mundo de expiações e provas, né? Então a felicidade absoluta não vai existir no nosso planeta, porque nós ainda estamos em franco processo de aprendizado. E o nosso grande processo de aprendizado é através de acertos e erros, não é? Então, quando nós erramos, sobrevém esse sentimento de desarmonia interna que nós convencionamos chamar de infelicidade. Desde os filósofos pré-socráticos, né, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, já havia um questionamento, uma reflexão filosófica buscando responder o que é a felicidade, né? Bom, a felicidade dos bons espíritos, né, está ali contida, né, na questão 107 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec trata da escala espírita, não é? Então, são os 3 níveis, com as suas categorias dentro de cada nível, e então, no segundo nível, nós temos os bons espíritos. O que para os bons espíritos é a felicidade? Eles compreendem Deus no infinito e já gozam da felicidade dos bons. Já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Essa frase, gente, é lapidar. Nos dá uma receita de vida. É fazer o bem e impedir o mal. Não é? E aí, continua os espíritos da codificação. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-los nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Né? Então, esses são os habitantes dos mundos de regeneração, onde predominam o bem. E aonde, se Deus quiser, Ele quer, né? Porque Kardec já montou para nós que Ele quer, né? Nós teremos aqui, o nosso planeta será um mundo de regeneração. Quem não tiver condições de ficar aqui vai ter que mudar de casa, né? Por isso é bom a gente se esforçar, porque aqui nós poderemos viver essa situação dos bons espíritos, fazendo bem e impedindo o mal, não é? Isso é de uma relevância muito importante, não é? Bom, aqui na 921, Kardec então vai tratar da felicidade e da infelicidade relativa. É aquilo que eu falei. Quer dizer, para quem tem condição de comer num restaurante francês, comer um prato de arroz e feijão é uma infelicidade. Para quem tem fome, é uma grande felicidade. Então, são relativos, né? Aí, Kardec pergunta, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso se não verifica, pode conseguir uma felicidade relativa? Ao que os espíritos da codificação responderam: o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Nós construímos a nossa infelicidade. Praticando as leis de Deus, a muitos males se forjará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Aqui os espíritos vão deixar bem claro para nós que cada um é responsável, não é? Por as suas obras e pelas consequências das suas obras. Tá? Então, nós construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade dependendo do nosso comportamento. Não é? Nós sabemos, ao longo da história da humanidade, que os grandes conquistadores nunca se satisfaziam com as suas conquistas. Eles eram sempre infelizes porque eles queriam conquistar um pouco mais. Eles sempre queriam conquistar um pouco mais. Conta-se que Alexandre o Grande,
não é? Que atravessou os Alpes montado em elefante para conquistar quase toda a Europa Central, ele, quando o pai chegava da guerra, ele chorava, porque ele dizia que o pai não ia deixar nada para ele conquistar. A visão de mundo naquele tempo era muito pequenininha, não é? Então você veja que ele, então, a vida inteira, ele nunca parou de guerrear, porque a vida inteira ele ter conquistado aquela porção, partir para conquistar outra porção, e assim por diante ele foi construindo a sua própria insatisfação. Nada mais lhe bastava, não é? Enquanto que, ao contrário, né, do nosso grande mestre Jesus, qualquer condição lhe satisfazia. Ele pega o pão, parte, distribui, quer dizer, distribui a felicidade para os seus discípulos. Então, essa questão é muito clara para nós, na 921, não é? Que nós poderemos adquirir a felicidade à medida que nós vamos tratando da nossa reforma interior, né? Não guardando mágoas, rancor, inveja, e essas coisas todas que o Divaldo Franco chama de lixo mental, não é? Nossa cabeça, nosso psiquismo acaba virando um lixo mental, um lixo de tanta porcaria que a gente guarda dentro da gente, né? A coisa aconteceu lá, não sei aonde, nós ainda guardamos dentro do nosso coração. Nós precisamos aprender a guardar coisas boas. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu na minha família recentemente que me emocionou muito. Nós somos em 3 irmãs. Eu sou a mais nova das 3, né? Minha irmã mais velha está muito doente, ela quase não se locomove mais, ela é muito rebelde para tratamento, essas coisas todas. E ela teve um quadro muito assustador em função de uma medicação que ela tomou, e ela passou mal, ela começou a ter alucinações, né? Minha irmã segunda, que é na casa de quem ela mora, que é casada, já é avó também, eu também sou avó, ainda não sou, mas eu sou avó. A minha irmã segunda ficou tão assim preocupada que lembrou de um geriatra que trabalhava ali, tinha um consultório perto da casa. Ela foi lá e pediu se ele podia ir lá ver minha irmã. E a secretária dele disse: olha, no momento ele não está, mas eu vou tomar nota do telefone. Minha irmã deu o telefone e voltou. E nada desse homem ligado, desse homem aparecer, não é? No dia seguinte, às 7h15 da manhã, toca a campainha da casa da minha irmã e o médico está lá na porta. O médico está lá na porta. Por quê? Porque quando ele era criança e era endiabrado, ele morava vizinho das minhas 2 irmãs. E minhas 2 irmãs sempre foram muito pacienciosas com ele. Devolvia a bola, devolvia os carrinhos, né? Não era agressiva quando eles trepavam no muro, né? E elas foram muito pacienciosas. Aí a minha segunda irmã disse: que bom que o senhor veio. Ele falou: a senhora deve ter dado o telefone errado para mim, porque nós tocamos o dia inteiro, não é? Quando ele entrou no quarto da minha irmã enferma, minha irmã falou assim: ô, doutor Gustavo, o senhor era endiabrado do chifre furado, hein? Ele falou: eu era, mas a senhora era muito boa demais. Ela construiu a felicidade dela daquele momento, não é? Hoje ele tem 40 anos, então essa história deve ter pelo menos uns 35, né? Porque para subir no muro, jogar bola, essas coisas, deve ter pelo menos 5 anos. Então, vocês veem que o bem praticado gera a nossa felicidade, né? E, na realidade, ele tratou, ele suspendeu a medicação, ele trocou, etc e tal. E aí minha irmã falou para ele: e quanto que o senhor vai cobrar para vir aqui? Ele falou: não, quando a senhora puder, passa lá no consultório, passa de bom tamanho, não é? Vocês veem que um bem construído não é esquecido, não é? Então é isso, é a felicidade
felicidade e infelicidade relativa. No tempo que ele era criança, era uma infelicidade. Uma criaturinha dessa, assim, como o vizinho, né? Mas a paciência, a calma, a serenidade levaram a uma felicidade. Na 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, do homem, né, da criatura humana, porém depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí eu pus essa figurinha aí, não é? Que é uma pergunta que nós precisamos fazer muito para a gente, né? Será que eu tenho hábitos infelizes? Né? Acho que todos nós temos. Levantar o dedinho assim para ninguém ver, né? Mas todos nós temos, né? Ainda, infelizmente, porque nós somos espíritos muito novos, né? E ainda nos magoamos, nos ferimos, nos sentimos infelizes porque o outro comprou um carro do ano e nós não pudemos comprar ainda, e assim por diante, né? Então, os espíritos dizem, depende, a suavização da infelicidade depende de nós mesmos. E eu acho que o exemplo da minha irmã, quer dizer, extremo sofrimento, não é? A bondade que tiveram repercutiu. Então, numa assistência domiciliar do médico especialista cobrando uma... que é quase nada. Essa questão aí, sabe, Regina, eu acho assim que nós precisamos escrever e pregar em algum lugar da casa da gente. Por que, pergunta Kardec, no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Que é uma pergunta que nós fazemos sempre, não é? Olha a resposta que os espíritos deram. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. Não é? Então, nós sempre deixarmos espaço para que o mal aconteça. Não é? Então, o mal, quer dizer, a gente está vendo aí, né? Põe fogo nos ônibus, põe fogo nas viaturas, né? Em contrapartida, nós nos recolhemos no medo, não é? Nós não temos coragem de partir para uma atitude, né? de rejeição dessas coisas, de orientar as crianças para que isso pare de acontecer, não é? Então, é o que está aí. É quando a gente não se recolher na timidez. E uma das coisas que eu falo sempre, quando as pessoas dizem assim, porque eu como palestrante pareço muito, né? Ah, mas você sabe doutrina, e eu? Né? Quem sou eu? Oh, quem sou eu? Sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus e mais, hein? Somos todo mundo irmão de Jesus. Não é? Sim. Então, todos nós temos conhecimento suficiente para acolhermos e consolarmos alguma pessoa. Não é? Não precisa ser a Regina ou os diretores da casa, todos nós temos essa condição de fazer isso. Por quê? Porque o bem precisa começar a aparecer. Não é por orgulho, não é por vaidade, não é por ostentação, não é? Mas o bem precisa continuar a aparecer. Os filhos da minha empregada frequentam uma obra social dos protestantes lá no parque, onde teve essa queimação, essa confusão agora, né? Então os meninos disseram assim, a gente não vai vir amanhã porque é jogo do Brasil. O pastor ouviu aquilo, foi lá e falou, não, vocês vêm tudo aqui porque nós vamos todos fazermos uma corrente de oração para que o nosso bairro fique tranquilo e feliz. E depois nós tudo assistimos o jogo aqui. Olha, já está moldando um tipo de comportamento de paz e harmonia. E é essas coisas que
podia dizer assim, não, teve muito perigo, vamos suspender. Não, vocês vêm tudo aqui, nós vamos fazer uma corrente de oração. Outra coisa, ensinou as crianças a terem fé. A terem fé. Bom, continuando, né? A pergunta Kardec: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Então, eu trouxe uma sequência de fotos agora para a gente prestar atenção e ver a questão da necessidade, a posse do necessário. Não é? Então, é muito interessante porque foi um trabalho feito pela Unesco. Ele fotografou durante uma semana o que a família de vários países do mundo se alimentavam, não é? Justamente para tratar da questão da necessidade. Então, vamos ver que a necessidade material, a necessidade de alimentação, né? Então, necessidade. Aí é uma família típica americana. Olha o que esse povo come numa semana. E você reparar o tamanho da pizza, que no Brasil não tem desse tamanho. Essa daí deve ser a Big, né? Big Pizza lá. Outra coisa, a quantidade de refrigerante, de gordura trans, de gordura de embutido, né? Quer dizer, fruta é desse tamanho assim, fruta, né? Então, aí já é dos países nórdicos, né? E tem, assim, o chefe, a esposa, uma filha e um filho, né? E aí, então, aparece o consumo, por exemplo, de muito consumo de cerveja, né? Muito consumo de embutido também. Também tem pizza, né? Que é universal, não podia faltar, não é? Mas já é mais razoável. Água também tem. Aí é uma família da América Latina, não é? Da América Central. Então, aparece já também, já tem mais criança, né? Mas a quantidade de comida é menor, e na realidade já existe comida de melhor qualidade, não é? Mas mesmo assim a quantidade de refrigerante lá no sul. A quantidade de pão também, né? Pão. Aí é uma família igual que malteca também, né? Onde já aparece assim, muita produtos da terra, né? Mas assim mesmo ainda aparece lá atrás a quantidade de refrigerante. Você vê criar uma necessidade de tomar refrigerante, não é? Cria-se a necessidade. Eu fico arrepiada quando eu vejo mãe com Coca-Cola na mamadeira e dá para criança. Aí é uma família da Europa Central, não é? Já são também o casal de avós, o casal e a filha, não é? Com os alimentos consumidos. Aí nós já vamos começar a ir para os países mais pobres, né? No mundo islâmico, tanto que a mulher já está usando uma cobertura na cabeça, não é? E vocês repararam uma coisa, que à medida que aumenta o povo, diminui a comida? E a pobreza é maior. Mas estão tudo vivo aí, né? Aí já é na Bolívia, na região andina da Bolívia, não é? Uma escassez de comida, uma quantidade de gente, grande de gente. Na China, não é? E o pessoal também lá, quer dizer, tem 3 ou 4 gerações aí. Não é? E finalmente os nossos irmãos da África Central. Não é?
eu queria que você prestasse atenção o que está em primeiro plano. Água. Água. Não é? Então veja a questão da necessidade, de ter o necessário. E o engraçado, não é que a mulher ainda está triste, mas as crianças não estão, não estão assim rindo demais, mas eles estão assim orgulhosos de estar mostrando o que eles têm de comida, porque tem gente que não tem, né? Nem isso. Então veja a questão da necessidade. Isso só vem ilustrar que às vezes nós criamos necessidades que na realidade não seriam a viver infelizes por causa disso. Criamos necessidades que não são necessárias e passamos a viver infelizes por causa disso. Porque não temos, Porque não temos. Ou o que está acontecendo? Quer dizer, a questão de querer ter, tem levado quantos adolescentes para a criminalidade? Não é? Quantos adolescentes têm ido para a criminalidade em função dessas necessidades criadas? Bom, então aí ficam as nossas perguntas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Então agora aqui nós vamos ver um pouquinho Joana de Ângeles. Eu gosto muito de Joana de Ângeles. Muitas pessoas dizem que ela é difícil, por isso não estudam os livros dela. São psicografias do Divaldo Pereira Franco. Ela tem uma linguagem, sim, mais sofisticada. Mas para isso que existe dicionários online, dicionários escritos. Eu me lembro da dona Leda Ebner, lembra? Sim. Ela falava, olha gente, nós não precisamos ter vergonha de consultar dicionário, Ninguém é um dicionário ambulante. Então, estudem com o dicionário perto. Emmanuel também, de vez em quando, tem algumas palavras, que a gente fica assim, preocupada. Mas Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, ela diz o seguinte: estado emocional no qual as questões externas, mesmo que negativas, não conseguem modificar o sentimento de harmonia. É isso que para Joana de Ângeles é felicidade. É a manutenção da harmonia interior. Em uma outra obra, chamada Jesus e Atualidade, na lição que se chama Jesus e Humanidade, ela diz o seguinte, Jesus e Desafios, ela diz o seguinte, que Jesus enfrentou grandes dificuldades. Nós sabemos disso, mas ele nunca perdeu a serenidade e a harmonia interna. E que nós costumeiramente nos iramos ou ficamos com medo. Quando acontecem as tribulações na nossa vida, nós não buscamos a harmonia interna, a serenidade. Nós ficamos irados, com raiva, que raiva disso, E também ficamos com medo, Então nunca resolvemos o problema, porque quem tem medo se encolhe, não sai para buscar a solução. Joana de Ângeles, do Desperte e Seja Feliz, ela diz uma coisa muito interessante. Há muita alegria ruidosa, volumosas expressões festivas, campeonatos de gozos e pouca harmonia nos seres humanos. Então, nós não podemos confundir, alegria ruidosa, expressões extremas de comportamento com felicidade. Felicidade é estado de harmonia, e não é exaltação. Então, e acho que todo mundo está fazendo isso na frente da televisão.
na hora que fez o gol contra, todo mundo queria matar o coitado desse moço lá. Ou pelo menos achou que ele tinha que ser tirado do campo. Né? Ué, no mínimo achou que ele tinha que ser tirado do campo. Mas depois ele segurou a partida inteira. Né? Então é isso, não é essa exaltação, não é? Essa exaltação. Aquele outro, que a pessoa lá, que na exaltação jogou uma privada em cima do outro lá e matou num campo de futebol, gente, isso não pode ser alegria, não pode ser felicidade, não é mesmo? É um estado de exaltação. Eu não sei se a maior parte das pessoas aqui deve ser espírita já de longa data, então conhecem Joana de Ângeles, né? Por que eu estou projetando as imagens que foram idealizadas a respeito de Joana de Ângeles como uma freira? Na realidade, Joana de Ângeles foi Joana de Cusa, uma seguidora de Jesus no tempo de Jesus. Ela morreu no circo romano, né, devorada pelos leões, porque não abjurou a fé dela. E depois ela reencarnou várias vezes, né? Ela reencarnou como Joana de la Cruz, no México, e era conhecida como a monja bibliotecária. E depois ela reencarnou na Bahia, naquele incidente das tropas portuguesas invadindo o convento, era Joana Angélica, não é? Então, ela é sempre representada assim, ela sempre se apresenta realmente em trajes de freiras, ela se apresenta ao de volta, não é? As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem no seu caminho. Essa é uma frase que eu achei na internet, não tinha autor, mas eu acho com muita propriedade. Alguém sabe quem é essa velhinha que eu pus aí? Tem alguém aqui que é enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem? Não, só eu, então. Você é? Dona Néria. Hã? Dona Néria. Não, a Ana Néria é do Brasil, é outra. A que fundou a enfermagem moderna. Fala aí. A Florence Nightingale, no fim da vida dela. Por que eu coloquei ela como exemplo de uma pessoa feliz? Porque na Guerra da Crimeia, os soldados ingleses iam lutar lá no fronte, né? Lá na Crimeia, e os turcos que lutavam também, porque os dois queriam ter posse lá da região da Crimeia, eles tinham uma condição, as tropas iam na frente, mas as famílias dos soldados iam atrás. E cada vez que o soldado se feria, se machucava, ele era devolvido para a família cuidava, tratava, né? E ele tinha convivência com a família. A tropa inglesa não. A tropa inglesa só tinha militares, os da saúde também eram militares. E eles estavam passando por situação muito difícil nos hospitais, né? E a Florence conseguiu juntar um grupo de mulheres, e ir para cuidar desses soldados ingleses. Só que quando chegou lá, o comandante em chefe disse que não, que a moral dos soldados dele ia ser enfraquecida por ter cuidado de mulheres. Proibiu ela de cuidar. Mas o marechal, o general lá, dormia, né? E na hora que ele dormia, ela pegava uma lamparina e junto com as moças iam para a enfermaria, fazia os curativos, fazia a higiene, dava medicação, não é? E aí, quando ela volta para a Inglaterra, ela funda a primeira escola de enfermagem nos moldes modernos, né? Que é a profissão que nós temos hoje. Então, ela não sucumbiu, ela não ficou nem com raiva, nem com medo. Popularmente se diz, ela deu a volta por cima. Né? O cara dormiu, deixa ele dormir em paz e nós vamos fazer o nosso serviço. Ela não foi brigar com ele. Né? Então, por isso que o símbolo da enfermagem é a lâmpada, não é? Porque simboliza essa lâmpada que iluminava o trabalho dela. Não é? Aristóteles dizia, a felicidade consiste em fazer o bem.
prestativas, né? Dividir o guarda-chuva, puxar alguém para o convívio da gente, não é? Então, a felicidade consiste em fazer o bem. Einstein dizia o seguinte: se você quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. As coisas são transitórias, as pessoas ainda são imperfeitas. Mas as metas que você estabelece para você, essas são importantes. E é essa que você tem que perseguir para alcançar. Se você ficar assim, vivendo na dependência do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro faz, não é? Você esquece de viver a sua própria vida. Não é? Você esquece de viver a sua própria vida. Não é? E Einstein, por exemplo, teve uma inteligência extraordinária, mas ele foi expulso da escola porque ele era disléxico. Ele trocava de palavras. Então, e ele também deu a volta por cima. Quer dizer, né? Ele provou ao mundo que ele era capaz. A verdadeira felicidade vem de satisfazermos as necessidades de entender o objetivo da vida. Aí eu escrevi, ignoro o autor, mas concordo com ele. Isso é muito importante. Entender o objetivo da nossa vida. Isso é muito importante. Continuando agora no livro dos Espíritos. E isso daqui eu acho assim, extremamente consolador. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Essa é a pergunta que Kardec faz. Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? É o tal história, quem sou eu? Olha o que os Espíritos respondem. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituída de valor. Então, quando estiver na fossa, começa a falar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, Deus é grandão. É a história do caminhão, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho dele. Não é? Lá, quando podia escrever atrás do caminhão, foi uma frase que eu guardei. Quer dizer, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho dele. Não é? E é isso que é importante a gente começar a pensar. Felicidade não é a satisfação do nosso egoísmo. E, infelizmente, esse é o grande, a grande questão da nossa vida. Não é? Quando o nosso egoísmo não é atendido, nós achamos que nós somos infelizes. Não é? Imagina, não é? Por que eu não fui o primeiro? Por que a Regina cumprimentou primeiro ela e não eu? Quer dizer, então cria uma série de infelicidades por causa disso. Quer dizer, a gente sempre quer ser o primeiro em todas as coisas. E nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Teimosia. Teimosia é uma causa muito grande de infelicidade, não é? A teimosia com que se recusa a aceitar a evidência. Né? A setinha está escrita lá, saída, mas o cidadão está dizendo que não é por aí. Né? Ele vai se perder no prédio, porque ele não vai. Ele é teimoso, ele não vai. Né? A teimosia do ser humano nos leva a cometer erros que no futuro acabam causando um dano ainda maior. Essa frase é atribuída a Beto Braga. Né? A outra, persistência é uma qualidade. Teimosia, não. Se o tempo ou as pessoas estão insistindo em dizer-lhe que você deve mudar, pare e reveja seus conceitos. Né? Alexandre Igor. Isso é muito importante, não é? Então a gente fala, aquele cara lá é persistente. Não, às vezes ele é só teimoso, não é? Eu gosto de contar uma história. Uma vez nós compramos uma garrafa térmica, né, Adriana? E aquele negócio foi em cima para coar café. Aí, caía.
O café caiu em cima da mesa. Aí nós compramos aquele outro suporte de forro, não é? E pôr aquele outro em cima, qualquer coisinha o café caía. Então, quer dizer, a gente tá, de repente, deu 5 minutos no Adriano, meu marido, ele pegou uma tesoura, cortou tudo, ficou plano, ficou, nunca mais caiu. Então, quer dizer, não é porque está escrito lá no negócio que, né, a gente vai continuar teimando daquele jeito. Eles têm um pouco a razão, né? Pensar um pouco naquilo, não é? Ó, quantas vezes nós estamos fazendo uma coisa que nos faz mal, mas porque é moda nós continuamos, né? Porque é moda nós continuamos. Então, na flagrante teimosia. Aí então vem a história da mula empacadora, né? A mula empacadora fica plantada no mesmo lugar sem dar parte algum. A teimosia da mula empacadora que fita o chão e as próprias patas. Né? Daí, muitas vezes, nós somos assim, nós ficamos empacados numa coisa e não saímos. Nós precisamos, não é burro de carga, hein? É burro de tração, coisa diferente. Então, o burro de tração, ele tem o olhar fixo no topo do morro, caminha firme, disposto e determinado. Faz dos seus cascos pontos de apoio para as alavancas de suas pernas que o impulsionam para cima e para frente. Sente-se fascinado ao olhar o alto da colina e o azul do céu, movendo seus passos firmes no encalço do objetivo colimado. E lá está, no alto da montanha, projetada no azul do firmamento, a imagem do persistente movimento. 2 patas firmes sobre o solo e 2 patas erguidas para um novo passo. E eu pus lá em cima a fuga de Maria e José para o Egito. Vocês já imaginaram se José tivesse feito uma mula empacadora? Jesus tinha sido morto pelo sacerdote de Caifás. Não é? Pensa bem, parece, a gente faz de uma forma assim, jocosa, graciosa, mas vamos pensar nisso, não é? Quer dizer, a mula que levou Jesus, ela andou para frente, ela levou ele até o Egito, não é? Provavelmente a mesma trouxe de volta, porque eles eram muito pobres, né? Então, é isso daí, né? Então, você sabe escolher entre a peia e o apoio da alavanca? Né? Peia é surrar, não é? Então você sabe escolher entre apanhar para poder andar, né? Ou apoiar suas patas como alavanca. Fica aí a questão para nós. Não é? Então é escolha nossa. É escolha nossa. Tristeza, né? Que a gente considera o antônimo, o contrário da alegria, né? Mas Joana de Ângeles tem uma visão diferenciada. Ela diz que essa fase, e às vezes nós temos tristeza, que no Evangelho segundo o Espiritismo aparece como melancolia, né? É uma pausa para a compreensão da existência. Não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea, não definitiva, momentânea. Não devemos cultivá-la, nem fugir dela, aceitá-la e tirar resultados da oportunidade de reflexão. E lá, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte inteirinha que os espíritos tratam da melancolia. Então, é uma fase em que nós vivemos para nós refletirmos sobre a nossa vida. É um momento de parada, é o staccato, né, do italiano. Aí, Chico Buarque, na sua maneira, né, você que inventou a tristeza, ora, tenha firmeza de desinventar. Né? Quer dizer, nós caímos na tristeza, então nós precisamos buscar sair dela. Isso daí eu achei também muito interessante. De pendura a alma no varal e deixe que as coisas ruins evaporem. É uma figura, quer dizer, ventilar as nossas emoções, os nossos sentimentos,
As nossas mágoas, os nossos rancores, às vezes é preciso de pendurar no varal, simbolicamente, né? Ninguém vai lá e vai botar prendedor. Mas é a história de renovar, de ventilar, né? A história de ventilar. Paulo, no Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Continuando ainda, né? Nós temos ali no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: felizes os cônscios de suas necessidades espirituais. Porque o que Jesus veio revelar para nós foi a espiritualidade, a nossa dimensão espiritual. A segunda é a mesma do Atos dos Apóstolos, e na Epístola de Paulo aos Romanos ele diz: alegrai-vos na esperança, perseverai em tribulações, persisti em oração. Não é? Isso daí é a colocação de Paulo. Bom, no progresso moral, Jesus falou sobre felicidade nas primeiras palavras do mais famoso sermão, que é o Sermão do Monte, né? Os cônscios da necessidade espiritual. Gandhi disse o seguinte: que se queimasse todas as obras do cristianismo e deixasse só o Sermão do Monte, estava resumida toda a doutrina de Jesus. Não é? E ele começa então com a declaração da espiritualidade. Lucas então diz: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Esse final é muito importante. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Porque muitas vezes entra um ouvido e sai para o outro. Não é? Essa é uma questão muito séria. Em Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles faz as seguintes colocações: a lapidar lições de amor largamente repetidas e pouco experimentadas bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes a felicidade. Novamente, o X da questão é o amor, né? Nós aprendermos a amar. Todo mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, promoverá estágios superiores se souberes enfrentar a situação. Não é? Isso é muito importante. O mal que os outros nos fazem só fará mal a nós se nós aceitarmos o mal que ele fez para nós. Se nós não aceitarmos o mal que fizeram para nós, nós estaremos evoluindo, progredindo espiritualmente. Os 3 inimigos da felicidade: o desalento, a mágoa e a violência. São palavras de Joana de Ângeles. E ela diz mais: presenças perturbadoras, a depressão. E ela então já dá a medicação. É a vacina da coragem pela prece. Depressão se corrige com a prece e com a perseverança. Ressentimento, amor lúcido, raciocínio lúcido e amor que não espera nada. Depois de tudo que eu fiz para você, né? Mãe, né? Nossa, eu me sacrifiquei tanto. Então, quer dizer, é fazer as coisas esperando retribuição. Isso é muito ruim. Isso é ruim porque nós podemos receber ou não. E a exaltação, que nós estamos vivendo muito nos dias de hoje com os gols aí, né? As nossas exaltações. É a meditação que recompõe energia.
Regina, você chegou a ver a mensagem publicada no Verdade e Luz, que foi psicografada lá na Federação Espírita Brasileira? É um incentivo, né, para que nós mantenhamos o nosso equilíbrio nessa época atribulada por espaço Brasil. Ainda mais na presença desses jogos que geram muita exaltação. Né? Sorte e destino são elementos pessoais que cada qual está a gerar ou alterar a cada momento conforme a onda mental cultivada. Colocada em nós, né? Comportamento gentil, sem afetação, nobre, sem presunção. São coisas que nós precisamos aprender a cultivar. E eu vou encerrar, então, a minha palestra, já estou na hora, né? Desejando uma boa noite, através da dor que a vida nos ensinou as mais sublimes lições. A estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades, mas é por ela que se chega aos campos floridos da felicidade. Tenham um ótimo final de semana e muito obrigado pela paciência de terem